Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença das rotinas da liderança com os liderados. Então, um a um, alinhamento de demanda, etc. Depois da vinheta. Muito bem. Essa parte, acho que a gente nunca falou aqui ainda, e também está dentre as principais rotinas que a gente tem quando a gente fala sobre a adaptação de uma pessoa, ou como o liderado ele vai ter a sua rotina estabelecida, mensurada e ao mesmo tempo como a gente trabalha o desenvolvimento dele na jornada juntos, né? E há muitos vídeos atrás eu falei sobre a pirâmide que é a pirâmide da equipe, né? Os 5 desafios das equipes, e lá fala muito sobre, e nesse mesmo vídeo eu falei sobre comportamentos chaves, né? Um pouco do que sai, um pouco da rotina que eu faço, etc, de comportamentos chaves. E eu falo muito sobre autonomia. Mas a autonomia, ela tem também um jogo combinado por trás dela, né? Porque você não... Isso também é uma autorreflexão que eu tenho tido, mas a autonomia, ela não é uma largação. Então, tipo, você precisa combinar como você quer que o jogo seja feito com as pessoas que estão na sua equipe. Tem gestores que gostam, se sentem precisam de mais contextos, outros que não. E o negócio é você saber como você gostaria de que seja feito, muito também para não ter uma sensação que tipo está largado as coisas, né? Porque senão você acaba sendo obrigado a fazer um microgerenciamento que não é legal, porque você não tem a confiança que as coisas estão andando da maneira que elas têm que andar. Então acho que isso é uma grande ponta. Então o primeiro ponto é alinhar já de testa, de largada, como você gostaria que a comunicação das coisas corriqueiras fossem feitas. Comunica num grupo que a gente tem, no Slack, no Workchat, num Teams da vida, me chama e fala, tá acontecendo isso, ou no WhatsApp, depende, cada gestor tem o seu meio de comunicação preferido. Eu particularmente, onde nós estamos, né, que existe o WhatsApp, existe todas essas coisas, é mais complicado quando você ligar, etc, já fica meio ultrapassado, assim. Mas mandar uma mensagem, tipo, olha, estamos enfrentando tal coisa. E como você gostaria de ser avisado, com qual frequência, o que tem que te avisar, porque às vezes você fala, me avisa do que está acontecendo, a pessoa avisa tudo, desde tipo da respirada que dá até um problema sério. Você pode começar inconscientemente a não dar atenção ao que a pessoa está falando, porque você vai falar, tá falando qualquer coisa aqui que não faz sentido. Mas é isso. Eu acho que o primeiro ponto é combinar como você gostaria de ser comunicado das coisas do dia a dia, com que frequência, o que tem que ser comunicado. De repente, coisas simples assim, mais simples, tem autonomia para resolver, etc. Só me aciona se precisar de ajuda, ou se estiver tendo alguma dificuldade com alguma área e eu precisar intervir de alguma maneira. Mas coisas que vão afetar o dia a dia do negócio ou podem escalar muito rápido, me procura, me avisa, para pelo menos eu saber que não está largado. Assim, particularmente até eu estou falando, mas também é um aprendizado que eu estou tendo. Então é uma mão, é meio que mão de via dupla. Eu estou falando, mas também estou aprendendo a fazer. Porque, de novo, é muito a diferença do ambiente, dos estilos que você está inserido, do contexto que você está inserido. O segundo ponto legal, como é que a gente vai falar sobre
O... Ainda sobre o dia a dia, um outro ponto é, às vezes você não vai, às vezes você tem um time que funciona melhor dentro de uma metodologia ágil, né? No meu time que eu tive no iFood, um dos primeiros times que eu tive, a gente funcionava por daily. Eles gostavam de ter uma daily, eu chamava de chá da tarde, porque era às 4 da tarde. E aí todo dia a gente falava sobre como estavam as coisas e o que precisava de ajuda, ou eu contava as novidades, algum ponto que precisava tomar cuidado. Depois essa daily acabou num contexto de muita mudança que teve no iFood no início, realmente era necessária dele, tinha muita coisa acontecendo, os ciclos eram menores, assim, então da entrega de resultado. Depois que meio que estabilizou e foram aumentando o tempo que a gente tinha para desenvolver novos projetos, etc., acabou sendo 3 vezes por semana, e dúvidas pontuais a gente falava no nosso grupo, no Slack, lá é Slack, né? No Slack, ou chamava no particular e perguntava, enfim. Então tem esses dois pontos, né? Então, como você quer, se a tua equipe for muito grande, talvez seja interessante você ter um momento para alinhar as expectativas e os andamentos, as tarefas, muito mensurado com o tempo que você tem para entregar. Se você tem um ciclo de performance, né, um ciclo de resultados mais longo, você pode reunir o time numa weekly. Como eu gestor, lá no iFood e em outras empresas, a gente fazia uma weekly às quintas, segundas-feiras, depende do local, depende da gestão que eu tava. E lá passava, tipo, a gente falava o que aconteceu na semana, o que a gente estava planejando, e o nosso gestor dava um contexto mais macro das coisas que estavam acontecendo entre áreas ou mais estrategicamente. Então essa parte é a parte do dia a dia, ou como informar na urgência, como fazer um fechamento que está acontecendo, daily ou weekly, né, daily diariamente, weekly uma vez por semana. E o outro ponto legal, sobre desenvolvimento. Sobre desenvolvimento, existe o conceito de 1 a 1. Ele está sendo, particularmente do tempo que eu trabalho, ele surgiu lá com mais força, assim, lá para 2015. Até 2015 não tinha muito assim. Depois, com 2015, veio já essas provocações do time de desenvolvimento, do time de RH para fazer, na época eu era analista, então para eu ter 1 a 1 com o meu líder e etc. E aí, a cartilha, quando eu falo a cartilha, é a teoria, né? Porque a prática ela é muito diferente. E aí ele trazia essa rotina do 1 a 1, era muito recente, e tem a questão da cartilha, né? Que nem eu estava falando, a cartilha é muito assim, na teoria tudo é lindo, a prática é um pouco mais diferente, mas a teoria fala 1 a 1 tem que ser realizado com a sua equipe, o ideal é a cada 2 semanas, para falar sobre desenvolvimento, não muito maior que meia hora, assim, porque o espaço é relativamente curto entre um e outro, e você tem que, de novo, é uma agenda de desenvolvimento, é uma agenda de interesse do seu liderado. Então, se o liderado não parece muito afim, você pode até falar, olha, vamos conversar, etc. Mas é do interesse do liderado. Significa que você não tem que nem propor e ele que tem que chamar um. Tem gestor que faz isso, tá? Tipo, marca então 1 a 1 na minha agenda e tal, para dar o senso de propósito. E se não fizer e não fazer, é sua escolha. Eu já sou o contrário. Eu marco o 1 a 1 para todo mundo, a cada 15 dias deixo a recorrência, mas eu não obrigo a ir. Então não é aquela coisa que eu falo assim, tipo, tô te esperando aqui. Eu estou disponível
Se for no virtual, eu entro na sala e fico a meia hora na sala esperando. Se não, eu fico no lugar que eu tenho que ficar esperando, mas é importante. Às vezes eu lembro, principalmente quando tá pegando rotina, mas depois que a rotina está estabilizada, é do interesse também da pessoa, do liderado em ter esse encontro. E o 1 a 1 é para ser uma meia hora dividido em para quem aplica 1 a 1, os primeiros 5 minutos, alguma coisa assim, fazer um quebra-gelo, perguntar como é que tá as coisas em casa, enfim, deixar não ficar aquele clima de um olhando pro outro, o que vai acontecer. E depois você dividir ele, sei lá, 15 minutos falando sobre desenvolvimento, sobre de novo, como é uma agenda muito, pelo menos quando eu fazia 1 a 1, e eu era estimulado pelos meus líderes, era eu trazer a pauta. Então, eu fiz tal coisa, o que você acha? Eu estou me aproximando de tal, como você acha tal pessoa, como você acha que se encaixa no meu objetivo de me tornar líder? Estou tendo dificuldade em conversar com Y área, eu sinto uma resistência, eu sinto tal, como é que eu faço essa parte da política e tudo. Então tem todo esse contexto, tem toda essa parte. E os últimos minutos como se fosse um fechamento, né? Tipo, os últimos 10 minutos, um fechamento. É importante o líder trazer exemplos, porque um acaba sendo um espaço de mentoria também, então de como enxerga, que caminho ir, desafiar, etc. Eu acho que esse é um ponto. Não costumo usar 1 a 1 para falar sobre rotina de trabalho. Rotina de trabalho eu falo, muito embora, de novo, existem algumas coisas ainda que eu tenho que retomar, mas a ideia é falar ou numa weekly, ou falar no particular, ou combinar dentro dos deadlines, perguntar o status e etc. Mas no 1 a 1, a ideia não é falar muito sobre o dia a dia do trabalho, isso seria uma outra agenda, mas sim falar sobre sobre a carreira da pessoa, o desenvolvimento, as angústias, as preocupações, as dúvidas e todo esse momento. E o último que é o feedback, ele já tem um vídeo aqui que eu falo especificamente sobre feedback, mas só trazendo um pouco o contexto dele, como eu trabalho o feedback. Cada, 6 meses tem um feedback formal da empresa, que é a avaliação de desempenho, e eu faço em cima da cultura, enfim, na RD é sobre os valores da RD, como as minhas percepções, e aí a gente marca, e se tiver alguma promoção, alguma movimentação, é nesse momento. E a cada 2, 3 meses eu faço um feedback de meio de caminho, que é basicamente continuar o que eu estou enxergando que tem que começar a fazer, o que eu tenho enxergando que tem que continuar a fazer. Sempre tem o parar a fazer, mas o parar a fazer não se espera 3 meses para falar, você acaba pontuando antes. Então essa é a tríade. O weekly ou daily para rotina, além das conversas individuais, 1 a 1 para desenvolvimento, e feedbacks para você fazer aqueles pontos de ajuste de rota ou de checagem de rota. São esses 3 pontos que eu queria falar sobre a rotina. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.